No coração da Amazônia, uma revolução silenciosa está acontecendo. E não é sobre novas tecnologias ou obras gigantescas, mas sim sobre uma forma completamente nova de governar. Vamos entender juntos como os dados estão se tornando de fato a bússola para o futuro de uma das regiões mais importantes do planeta. E tudo isso começa com um evento de proporções globais, a COP30, que vai acontecer em Belém. De repente, os olhos do mundo inteiro vão estar voltados para a Amazônia. E com toda essa atenção, vem uma pressão enorme por uma governança que, olha, não pode mais se basear em achismos. Ela precisa ser transparente, precisa ser guiada por evidências. E isso nos leva a uma pergunta fundamental, né? Como é que se governa um território tão vasto, tão diverso e, ao mesmo tempo, tão crucial para o equilíbrio do planeta? A resposta, pelo que parece, não está só em mais recursos, mas numa nova maneira de pensar e de medir o que é sucesso. Para a gente entender dessa nova abordagem, primeiro a gente precisa dar uma olhada no passado, num tempo em que a gestão pública na região operava quase no escuro, sabe? Basicamente, governando sem uma bússola. É que, por muito tempo, a administração pública se baseou em impressões, na intuição dos gestores ou em práticas que, na verdade, nunca eram de fato medidas. Quer dizer, decisões que afetam milhões de vidas e ecossistemas inteiros eram tomadas com base em percepções e não em fatos concretos. E aqui a gente vê esses dois mundos lado a lado. De um, a governança baseada em opiniões. Do outro, uma abordagem onde os dados se tornam um guia, orientando as políticas com objetividade. É a diferença basicamente entre reagir aos problemas e conseguir se antecipar a eles de uma forma estratégica. E essa transformação, claro, não acontece por acaso. A população cobra resultados. A política exige cada vez mais transparência. E organismos internacionais, como a ONU e o Banco Mundial, estabelecem novos padrões de gestão. O modelo antigo, esse baseado na intuição, simplesmente não dá mais conta de responder a essas demandas. Então, se a governança antiga não tinha uma bússola, qual é a ferramenta que pode guiar essa nova gestão? Bom, a resposta está num conceito simples, mas que é incrivelmente poderoso: o indicador. Essa ideia é muito forte. Indicadores não são só números frios numa planilha, de jeito nenhum. Eles são como tradutores. Eles pegam uma realidade complexa e transformam em algo que a gente consegue entender, medir e, o mais importante, usar para tomar decisões muito, mas muito melhores. Em termos bem simples, um indicador pega um desafio gigante, tipo a qualidade da educação ou o desmatamento, e o transforma num sinal claro. Ele nos mostra se estamos indo na direção certa ou se precisamos corrigir o rumo, antes que seja tarde demais. Mas para um indicador ser realmente útil, ele precisa medir o que de fato importa. Vamos pensar na construção de um hospital, por exemplo. Eficiência é construir no prazo e no orçamento. Ok. Eficácia é construir um hospital com os equipamentos certos para as doenças daquela região. Mas a efetividade, que é o pilar mais importante, é conseguir ver se, no final das contas, a saúde da população melhorou. É essa a grande mudança de foco. E tudo isso sai da teoria e ganha vida num caso bem prático lá no estado do Pará, que é um dos grandes protagonistas dessa nova era de governança na Amazônia. O objetivo aqui é muito concreto: preparar o Plano Plurianual do Governo, o famoso PPA. Para quem não sabe, esse é o mapa que define onde cada real do dinheiro público vai ser investido nos próximos 4 anos. A ideia é que esse mapa seja desenhado desde o comecinho com base em dados e não em vontades políticas. E para isso acontecer, existe um método, claro. Os gestores públicos estão sendo treinados para construir e usar essas bússolas. O processo é bem lógico. Primeiro, se faz um diagnóstico para entender a realidade. Depois, se define uma missão clara, um objetivo. E a partir daí, se criam os controles para medir o progresso e se usam ferramentas para garantir a qualidade, até chegar em aplicações mais avançadas. Na prática, a criação de uma cultura de gestão baseada em dados. Mas, olha, de nada adianta ter um monte de dados se eles não estiverem conectados com o que realmente importa, o impacto na vida das pessoas e na saúde do planeta. É interessante pensar nisso. O modelo antigo se concentraria em contar quilômetros de asfalto. Já o novo modelo faz perguntas diferentes. Essa estrada melhorou o acesso a hospitais? Ela reduziu o tempo para escoar a produção local? Foi construída minimizando o impacto ambiental? A grande virada é essa: parar de medir o esforço e começar a medir o resultado real. A mesmíssima lógica se aplica à educação.
Antes, o sucesso podia ser medido pelo número de escolas inauguradas. Hoje, a verdadeira medida de sucesso é a melhoria no aprendizado dos alunos, a queda da evasão escolar. O foco muda do concreto para o progresso humano. E já existem indicadores que provam essa necessidade. O Índice de Progresso Social, que é um caso real usado na região, demonstra que uma área pode ter um grande crescimento do PIB, mas, ao mesmo tempo, não vê nenhuma melhoria na qualidade de vida, na saúde ou na educação da sua população. É preciso olhar para muito além dos números puramente econômicos. E é fundamental entender que esses indicadores não podem ser genéricos, tamanho único. A realidade da Amazônia é única. Um território gigantesco, uma diversidade cultural imensa, desafios logísticos enormes. As métricas de sucesso aqui precisam refletir toda essa complexidade e também a constante exigência por justiça social. Diante de tudo isso, fica a pergunta: qual é o grande objetivo por trás dessa transformação toda na gestão pública? O objetivo final é transformar o planejamento público, algo que muitas vezes é visto como burocrático, estático, em um processo vivo. Um processo que se adapta com base em dados, que é transparente para a sociedade e que, acima de tudo, entrega resultados que melhoram a vida das pessoas de forma sustentável. É crucial entender isso aqui. Medir e monitorar não é criar mais burocracia. Muito pelo contrário. É dar ao gestor público a ferramenta mais poderosa que ele pode ter para promover mudanças reais e positivas. No fim das contas, o uso intransigente de dados na governança da Amazônia vai muito além do presente. Trata-se de tomar as decisões certas hoje para garantir o futuro dessa região, que é vital para o mundo inteiro. A questão que fica é: como a sociedade pode garantir que essa bússola aponte sempre para um legado que seja verdadeiramente sustentável?